Saudações, meus queridos e amados amigos e irmãos. Olha só, vamos enfim dar continuidade então ao nosso vídeo, cujo assunto ainda gira em torno do nome Betel, tá certo? Tá aqui, ó, eu vou deixar mostrando para você aqui em cima. Toca nesse cardzinho, pode tocar sem medo, você que não assistiu ainda, que vai ficar registrado aí, tá? Para você assistir depois, tá bom? Toca aí sem medo que vai ficar já reservado. E continua aqui comigo. Olha só, então, no primeiro vídeo, do card que você viu aí, eu falava a respeito do nome antigo da cidade de Betel, que você vai ver no vídeo, era Luz, tá certo? Só que continuei estudando ainda sobre Betel, fazendo algumas leituras, e me chamou a atenção algumas coisas que no percurso do estudo eu fui encontrando, tá? E começando por esse versículo aqui, acompanhe comigo aí na sua Bíblia e leia comigo aí, tá? Acompanhe aqui também na tela, tá aí para você, ó, 1 Samuel 14, 23, não é 1 Samuel não, tá? É primeiro livro do profeta Samuel 14, 23. Olha só. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. Vocês estão vendo esse nome Bet-Aven? Pois é um outro nome para a cidade de Betel. Mas o que me estranhou durante as leituras é que, neste período em que esta guerra está acontecendo, que guerra é essa? Isso é aquele contexto em que os filisteus, né, eles sobem lá do litoral e tomam uma cidade chamada Micmas, nas montanhas ali. E era um lugar estratégico e tal, mas o rei Saul, que era o rei da época, ele ficou ali, sabe, de boa, sem fazer nada, né? E quem toma partido para poder expulsar os filisteus ali daquela cidade, né, daquele local, foi o príncipe Jonatas junto com o seu escudeiro. Se tornaram os dois grandes protagonistas dessa história, tá? Mas realmente o herói aí foi Deus, que entra na história, como a gente pode ler aqui no versículo, que está assim, ó. Ele livrou o Senhor, a Israel naquele dia. E o arraial passou a Bet-Aven, né? O arraial passou novamente sob domínio, jurisdição de Bet-Aven, né? Mas o que me chama a atenção é que nesse período o nome desta cidade não era ainda Bet-Aven, era Betel. Era Betel. Por que o nome era Betel e não Bet-Aven? Esta guerra, ela está acontecendo antes da divisão do reino de Israel, que era o reino norte, 10 tribos, e o reino sul, Judá e Benjamim, 2 tribos. Tá certo? Eu vou explicar melhor, você vai entender aqui no decorrer daquilo que eu for explicando aqui, tá certo? É claro que o que vai... alguém já deve ter captado aí, poxa, quem escreveu então esse livro de Samuel, tá? Esse livro de Samuel, você vai entender até que quem escreveu esse livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, não escreveu naqueles dias, tá, gente? Do profeta, nos dias dos acontecimentos. A gente entende depois, se você vai entender melhor comigo isso também, que esse livro só vai ser escrito depois do cativeiro do Reino do Norte em 722 a.C. Por quê? Uma coisa muito importante é saber o significado de Bet-Aven. Bet-Aven significa casa de desolação, a casa do nada, tá bom? Vamos então para algumas passagens bíblicas, seguindo aqui a cronologia, tá? Eu estou seguindo aqui a cronologia de Thompson, tá certo? Existem várias cronologias, as cronologias elas divergem umas das outras, assim, alguns anos, alguns períodos, assim. Cronologia, para quem estuda teologia,
sabe que tem realmente esses problemas, né? Quem estuda história vai saber, né, que os períodos cronológicos eles são meio controversos. Mas eu peguei aqui a cronologia de Thompson e acompanhe comigo a leitura na sequência aqui dessa cronologia, tá? Nós estamos desvendando agora o porquê, tá, desse nome Bet-Aven. Por que Judá passou a chamar-se Casa de Desolação? Acompanhe aqui essa leitura. Olha só. Começando aqui por Amós, capítulo 5 e o versículo 5. Olha só. Esse acontecimento aqui ocorreu em 787 a.C. Olha só o que Amós ele disse. O versículo é grande, mas eu vou ler somente a última parte. Olha só. Porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeita em nada. Olha só. Destaca aí, ó. Betel será desfeita em nada. Tá certo? Então, note aqui que o verbo ele está no futuro do presente. Será desfeita em nada. Então, o ano aqui, 787 a.C., o cativeiro, tá, do Reino do Norte vai acontecer em 722. Então, está de acordo, porque ainda não tinha acontecido. Então, ainda seria. Então, o que o profeta Amós aqui está vaticinando da parte de Deus é o futuro, né? O futuro de Betel, que ela se tornaria em casa de desolação, seria desfeita em casa do nada. Mas alguns outros profetas também seguem a mesma linha, tecendo aí esses, né, esses elogios, esses elogios, né, a Betel. Na realidade, é trágico, né? Isso é muito trágico, historicamente falando, né? Espiritualmente falando também é muito trágico. Mas olha só o que diz aqui. Ou em 740, isso aqui é em 740 a.C., o profeta Oséias, tá certo? E olha só a distância de tempo que tem entre ambos, né? Entre Amós e entre Oséias aí. 787, 740, você vê que tem uma distância considerável de tempo entre ambos aí, tá certo? Mas olha só, 4 e 15 de Oséias, ele vai dizer o seguinte: ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-se, contudo não se faça culpado Judá. Não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, e não jureis dizendo, vive o Senhor. Oséias 4 e 15. Como o Oséias, esse livro aqui, né, essa profecia aconteceu em 740, sendo dita pelo profeta Oséias, dá a entender que foi nos dias de Oséias, ou então de Oséias para trás, né, do tempo de Oséias, que Judá recebe esse nome. Mas não, porque ele está aqui em 740 e o cativeiro vai acontecer em 722. Lembrando que na cronologia do Antigo Testamento, tá, tudo que é antes de Cristo, o tempo ele corre, tá? A cronologia é na posição inversa, de trás para frente, tá? Então ele está em 740, então em 722 ainda iria acontecer, está no futuro, ainda ia acontecer também, mas ele já está chamando Betel de Bet-Aven, de casa de desolação. O que explica isso é que também esse livro foi escrito também depois da queda do Reino do Norte, tá certo? Porque aí sim, depois da queda do Reino do Norte, depois da divisão do reino, depois da queda do cativeiro do Reino do Norte, é que ele recebe esse nome, que as profecias vão se cumprir, Betel vai receber o nome de casa do nada, casa de desolação, ou Bet-Aven na língua hebraica. Mais um profeta que fala sobre isso, ele já vai falar sobre isso aqui no ano 600, aí já está depois, né, de 722, que foi quando ocorreu o cativeiro
do Reino do Norte. 600 que foi o profeta Jeremias. 48, capítulo 48, versículo de número 13. Acompanhe aí conosco também a leitura. Olha só. E Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Veja que o profeta Jeremias, como passou já o período do cativeiro, né, do Reino do Norte, ele usou o verbo no pretérito, né? Perfeito, tá no passado aqui, ó. Olha só como que ele escreve aqui, tá? O Jeremias. Ele diz que a casa de Israel se envergonhou de Betel, tá certo, gente? Jeremias 48, 13. Então, tudo aí é referência, tá? Quando o Jeremias fala Betel, ele está se referindo, obviamente, a Bet-Aven, porque nesse período já tinha acontecido a divisão do reino. Jeremias chama de Betel, mas na realidade com conhecimento de história, de causa, porque já não era mais Betel, era Bet-Aven, tá certo, gente? Então, como que isso acontece, gente? Começa no livro de 1 Reis, capítulo de número 12. Tem que ler todo o capítulo 12 para poder entender melhor. O que é que acontece no capítulo 12? Acontece que o Jeroboão, tá? E para que você saiba mais sobre Jeroboão, eu vou pedir para que você leia o capítulo 11. Lendo o capítulo 11 aqui de 1 Reis, a partir do versículo número 26, você vai ver quem era Jeroboão lá. Jeroboão foi um camarada, né? Filho de Nebate, o nome do seu pai era Nebate. Ele era da tribo de Efraim, um efraimita. Logo, ele era um descendente de José, porque Efraim era um dos filhos de José, tá? Que eram Manassés e Efraim. Então, o rei Salomão estava lá fazendo uma obra, né? Tampando as brechas ali na cidade de Davi, e o Jeroboão estava lá trabalhando, e o Salomão passou lá, né, em revista, vendo a obra, e viu lá o Jeroboão trabalhando, viu que era um camarada esforçado, pegou ele e colocou como responsável de toda a casa de José. Por isso que o texto, né, fala que ele foi posto como responsável por toda a casa de José, porque ele era um descendente de José, tá? Por ser ali um descendente, né, de Efraim, por ser efraimita. Acontece que esse camarada aqui, né, eu não vou ler, não vou falar toda a história dele não, você pode ler depois aí, tá tudo lá no capítulo de número 11. Ele é obrigado a fugir do Egito por uma circunstância que você vai ver dentro do próprio contexto aí, tá certo? Perseguição do próprio Salomão. Mas acontece que dentro desse contexto Aías, lá de Siló, tá? Chamado Aías, o Silonita, por isso que você vê aqui Aías, né? Sendo chamado de o Silonita no versículo 29 do capítulo 11 aqui do livro de 1 Reis. E ele, dentro desse contexto, há uma profecia de Aías de que 10 reinos pertenceriam, né? Estavam sendo dados ali ao Jeroboão, e 10 tribos, né, melhor dizendo, e 2 tribos ficaria ainda com o filho de Salomão, que era Roboão. O reino se divide aí, tá, gente? O reino se divide. Essa divisão de reino norte, reino sul, quem vai reinar no reino norte depois vai ser o rei Jeroboão, por conta de um problema que acontece devido ao Roboão, né? Só um pouco de história dentro aqui do próprio livro de Reis, que me deixaria muito extensa, né? O comentário sobre como ocorreu a divisão do reino norte e reino sul, Judá e Israel. Dentro desse contexto de divisão, o que acontece? Estando o reino norte, isso a gente vai ver aqui no capítulo 2, estando o reino do norte já de posse de Jeroboão, acontece que Deus envia um profeta lá para profetizar contra o Jeroboão, porque ele tinha feito uma coisa. O Jeroboão, com medo de que o povo fosse até o templo de Salomão, que estava lá em Jerusalém, em Judá, ele ficou com medo de que o povo a quem ele estava agora reinando, né, sobre o qual ele estava reinando,
começasse aí a frequentar os cultos no templo lá em Jerusalém, e o seu coração se voltasse novamente para Judá, para o seu rei, para o descendente de Salomão e Davi, né? E abandonassem o Jeroboão. Então ele, para agradar o povo, o que ele fez? Ele disse bem assim, olha, ele pegou, mandou fazer um bezerro, colocou um no norte, em Dan, do norte, né? Bem ao norte de Israel, e outro ele colocou na fronteira, ali que era justamente Betel, que fazia a fronteira. Lembrando que Betel, né, está dentro da tribo de Efraim. Por isso que até mesmo você vai ver depois o próprio profeta Hélio falando tanto contra Efraim, a vergonha, né, que Efraim fez ao Senhor, justamente por conta desse evento, né? Depois vai ter muita profecia contra Efraim, por conta disso. Porque Betel está dentro de Efraim e o bezerro de ouro foi colocado em Betel. E o Jeroboão falou bem assim, eis aqui o Deus que vos tirou da terra do Egito. Ele fez uma cópia daquele maldito bezerro que havia sido feito lá em Êxodo, ali por Arão e pelos os anciãos, né, os cabeças de Israel, o povo de Israel lá no deserto. O bezerro que foi destruído depois por Moisés. Ele fez uma cópia daquele bezerro, colocou uma em Dan e a outra em Betel. E isso assinalou o destino de Betel. Sendo que por conta dessa infidelidade de Jeroboão, levando o povo à idolatria, porque a idolatria não saiu mais de Israel, tá? Por conta disso. E então que nós entendemos o porquê das profecias de Amós, a profecia de Jeremias contra Betel, de modo que culmina no cativeiro, quando Betel se torna casa do nada, casa de desolação, e aí recebe este nome Bet-Aven. E aí, lá nos dias de Saul, quando a história ainda nem havia, sabe, quando ainda o cativeiro seria uma coisa que para quase 400 anos à frente, alguém, né, que depois do cativeiro, alguém que viu esse cativeiro, né, ele escreveu ali o livro de Reis e ele já informou o nome aqui em 1 Samuel 14, 23, já chamou Betel de Bet-Aven, ou seja, casa de desolação. O que a gente vê de triste em tudo isso é a história bela que Betel possuía nos tempos de Jacó, quando Deus se manifestou a Jacó, quando Deus apareceu para Jacó, a visão que Jacó teve naquele lugar, um lugar de bênção, um lugar da presença de Deus, mas muitas vezes, por causa, eu não digo muitas vezes, todas as vezes, o erro parte do homem, por causa de homens descompromissados, por causa de pessoas com um coração ruim, um coração mau, pessoas que acabam fazendo com que o evangelho seja envergonhado. Mas tenha certeza, a vida dessas pessoas vai se tornar uma desolação, vai se tornar uma casa de desolação, porque se Deus um dia fez parte da vida de alguém, e esse alguém torna o nome de Deus agora, ou então o nome do povo de Deus, da obra de Deus agora, uma vergonha, saiba que a desolação, ela espera por esta pessoa. Ninguém vai estar sem culpa diante daquele que vê e que julga todos e todas as coisas, todas as situações. Ele está vendo todas as coisas. Que a tua vida não se torne, meu irmão, você que é cantor, você que é pregador, você que é ensinador, através como eu, não importa se você é um crente que só frequenta a igreja, né, para poder ver aos cultos, um simples crente que não tem nenhum cargo na igreja, mas você serve a Deus. Essa palavra é para você, para que a tua vida amanhã não se torne uma casa
de desolação.